Verificada a existência de quórum, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, no ano de 2017. Antes de passar aos comunicados, eu gostaria de... Desculpe, antes de passar para a discussão da ata anterior, eu gostaria apenas, como a primeira sessão foi na semana retrasada, salvo engano, né, do colégio. Teve um que não teve quórum, não? Foi do conselho aquela, né? Então essa é a primeira mesmo. Pronto, era só para confirmar. Então, como primeira sessão do colégio, eu já fiz uma saudação ao conselho. Gostaria de rapidamente fazer uma saudação aos membros desse egrégio colegiado, dizendo que espero que nesses 2 anos tenhamos o melhor relacionamento institucional possível e possamos trabalhar no sentido da fortalecimento da atuação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, da defesa dos interesses da sociedade, que, em última instância, é o papel deste colegiado, defender a instituição, promover o desenvolvimento do Ministério Público do Rio Grande do Norte e, em consequência, atender melhor ao cidadão potiguar, que é o destinatário do nosso serviço. Então, gostaria de saudar a todos, procuradores e promotores convocados, dizendo que uma outra afirmação eu faria, que eu fiz alguns procuradores de maneira informal, tendo em vista que isso foi motivo de muita discussão nesse colegiado durante os últimos anos, e eu vou deixar bem clara e publicizada a minha posição. Enquanto estiver na presidência do Colégio de Procuradores de Justiça, neste colegiado ninguém mais proferirá opiniões. Neste colegiado doravante, todos os seus membros proferirão votos e o conjunto desses votos formará a manifestação do colegiado, e essa manifestação, nos termos da lei, nas hipóteses específicas e em questões que não estejam claras na lei, já preenchidas as lacunas, eventualmente pelo Conselho Nacional do Ministério Público, essa manifestação do colegiado, que é um acórdão, terá efeitos vinculativos ou não. Se vinculativos, de caráter deliberativo; se não vinculativos, de caráter opinativo. Mas cada conselheiro terá o seu voto proferido na forma do que se pratica em qualquer colegiado no Brasil e no mundo. Então, com esta comunicação primeira, saudando a todos os colegas do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, concluo dizendo que espero que esses 2 anos tenhamos, então, uma profícua administração no colegiado. Passo, então, para a discussão e aprovação da ata da 6ª sessão ordinária, da 7ª sessão ordinária e 3ª sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, realizadas nos dias... As atas estão aí? Alguém... Sim. Os colegas que chegaram a ler a ata, tem algum questionamento sobre a ata? Excelência, eu gostaria de juntar a ata da 7ª sessão extraordinária e 3ª sessão solene, uma certidão expedida pela secretária do colégio, de que a presidência daquela sessão foi em face de uma liminar, para constar na história do Ministério Público. Então, como a gente não pode fazer constar na ata, porque de fato a gente não poderia se pronunciar lá em face da liminar, né? Então não dá para constar na ata. Também não é conveniente constar no termo de posse, porque também nós não nos pronunciamos lá. Então, eu pedi uma certidão para a secretária, só para que isso seja escrito. Então, vamos fazer, então, de uma por uma, só para organizar. Primeiro, a ata da 6ª sessão ordinária. Tem alguma certidão para ela? Não. Então, esta ata, algum questionamento? Ninguém tem. Aprovada a ata da 6ª sessão. A ata da 7ª sessão extraordinária. É essa. A doutora Carla pretende que seja juntada uma certidão. Eu pediria apenas fazer a leitura. A secretária pode fazer a leitura? Com certeza. Por favor. Não dá certidão. Se não tiver aqui, ela tem lá, né? Boa tarde. Certidão. Atendendo à solicitação verbal da 6ª Procuradora de Justiça, doutora Carla Campos Amico, certifico que a 7ª sessão extraordinária e 3ª solene do Colégio de Procuradores de Justiça, ocorrida no dia 19 de junho do corrente ano, foi presidida por Dr. Rinaldo Reis Lima, conforme decisão liminar concedida pelo conselheiro Esdras Dantas de Souza, do Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do PCA número
1.00502/2017, dígito 50, nos seguintes termos: defiro o pedido de liminar inaudita altera partes para o fim de assegurar ao requerente o direito de praticar todos os atos inerentes ao cargo de Procurador-Geral de Justiça até a posse do seu sucessor no próximo dia 19 de junho de 2017, inclusive e especialmente a presidência da sessão solene de transmissão de cargo, conforme previsto no regimento interno do Colégio de Procuradores de Justiça, bem como que determina aos procuradores de justiça requeridos que se abstenham de praticar qualquer ato que possa perturbar ou causar constrangimento, escândalo ou falta de urbanidade na referida sessão solene. Natal, 13 de julho de 2017, vai assinada por mim, Caís Mabele Correia, secretária especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Então, é uma certidão apenas, é isso? Eu tenho entendido que era duas. Então, a doutora Carla está submeta ao colegiado se aprova o adendo desta, né, a anexação da certidão à ata da terceira, perfeito, da sétima sessão extraordinária e terceira solene do Colégio de Procuradores. Algum questionamento sobre a certidão? Não? Então, aprovada. A unanimidade. Leitura do expediente. Autoriza a secretária especial do colégio a proceder à leitura. Encontram-se ausentes nesta tarde, por motivo de férias, a 11ª Procuradora de Justiça, doutora Darcy Pinheiro, a 15ª Procuradora de Justiça, doutora Lourdes Azevedo, o 17º Procurador de Justiça, doutor Herbert Bezerra, 9º Procurador de Justiça, doutor Braz Paulo, e a 2ª Procuradora de Justiça, doutora Darcy de Oliveira. Justificaram sua ausência a 67ª Promotora de Justiça, em substituição na 12ª Procuradoria de Justiça, doutora Isabela Lúcio, em razão de participação de audiência na Central de Flagrantes. Justificou também o 65º Promotor de Justiça, em substituição na 13ª Procuradoria de Justiça, doutor Manuel Onofre, em razão de realização de oitivas de adolescentes privados de liberdade. Justificou também o 15º Promotor de Justiça, em substituição na 2ª Procuradoria de Justiça, doutor Augusto Flávio, em razão de sua participação em plenário do júri. Sem mais, excelência, obrigada. Nas comunicações da presidência, gostaria de propor voto de pesar pela perda do filho da doutora Maria de Lourdes Azevedo, que todos tomaram conhecimento e que, portanto, deveria propõe a esse colegiado esse voto de pesar. Todos aprovam? Aprovado. Na mesma toada, propõe voto de felicitações aos aniversariantes do mês, incluindo a doutora Maria de Lourdes Medeiros Azevedo e ainda o doutor Diogo Maia Cantídio, Leila Regina de Brito Andrade, Eliana Lucena Germano, Uliana Lemos de Paiva, Flávio Corte Pinheiro de Souza, Patrícia Albino Galvão Pontes, Baltazar Patrício Marinho Figueiredo, Daniel Robson Linhares de Lima, Manel Onofre de Souza Neto, Rinaldo Reis Lima, Frederico Augusto Pires Elaia e Tiago Sales Assunção. Todos aprovam? Então, aprovada a unanimidade, os votos de felicitações, a Secretaria providenciará. Comunicações da Corregedoria Geral, doutor Anísio. Boa noite, excelência. Senhor presidente, caros colegas procuradores, colegas promotores de justiça convocados em substituição. A primeira palavra não poderia ser diferente, em nome da Corregedoria, desejar a Vossa Excelência que tenha uma profícua gestão à frente deste colegiado, que possa, no decorrer do desempenho do mandato de Vossa Excelência, termos efetivamente aqui neste colegiado a defesa, notadamente dos postulados maiores da instituição, tendo em vista que é o órgão de cúpula máxima. Quero também deixar aqui o meu assentimento de ver e ouvir com bons olhos e com os ouvidos atentos da posição que Vossa Excelência vai adotar na presidência desse colegiado, em face de que nós temos o regimento interno, pelo qual nós temos que cumprir, e o nosso regimento interno determina que nós temos oportunidade de votar. E, garantido isto, nós fazemos exatamente cumprir a nossa norma maior,
que Vossa Excelência, então, retoma, depois de 4 anos, aquilo que nós devemos sempre fazer, que é votar nas matérias que são submetidas, e, ainda que ela seja, em algumas situações, vinculativa, como Vossa Excelência bem acrescentou, e de outra feita, deliberativa ou opinativa. Isso eu acho que é da maior importância, porque vem exatamente ao encontro daquilo que o colégio sempre defendeu e que nós tivemos a oportunidade de nos insurgir em várias oportunidades com um único objetivo: fazer cumprir o regimento interno, porque entendíamos e entendemos, e agora temos cada vez mais a convicção de que essa é a postura de quem preside um colegiado. Então, Vossa Excelência chega e, já no início da gestão, faz exatamente esse assentimento. É evidente que Vossa Excelência declarou isso em decorrência de que situações anteriores foram vivenciadas e nós não podemos tapar o sol com a peneira. Isso é fato, porque isso é o que se espera realmente de um presidente que venha a comandar esse colegiado na execução das suas decisões. Por isso eu quero, não poderia deixar de maneira nenhuma de fazer esse assentimento. Quero dizer a Vossa Excelência que nós recebemos agora, no dia 4 de julho, através do Corregedor Nacional do Ministério Público, que já é do conhecimento de muitos, a Carta de Brasília, que foi editada em 22 de setembro de 2016, e que ela trata exatamente da modernização do controle da atividade extrajurisdicional pelas corregedorias do Ministério Público. Então, uma carta bastante extensa, pede Sua Excelência, o Corregedor Nacional, que nós possamos dar ampla divulgação, será encaminhada exatamente aos meios de comunicação institucionais que a Procuradoria dispõe, para que todos tomem conhecimento. Talvez seja um divisor de águas em relação à questão, notadamente, no que diz respeito a essa nova feição de resolutividade que o Ministério Público tem procurado buscar, e que nós precisamos, inclusive, até para preenchimento das nossas fichas relatórios, nas movimentações das carreiras, não é? E, sobretudo, para dar ao Conselho Superior do Ministério Público condições para que ele possa avaliar e fazer a conceituação dentro dos critérios objetivos e subjetivos, que visa exatamente as matérias de complexidade, enfim, para que a gente possa, então, valorizar essa feição do Ministério Público, que não pode ser tão somente quantitativa, mas, sobretudo, tem que ser qualitativa. Então, essa Carta de Brasília, ela vai exatamente nortear a nossa posição em relação a esse desafio. Não será uma tarefa fácil, porém, com a instituição reunificada, com a instituição nos trilhos, com uma visão resolutiva, conforme Vossa Excelência propagou, acreditamos que todos nós, colégios, procuradores, Conselho Superior, Corregedoria e os órgãos de primeira instância e as procuradorias, haveremos de chegar a um patamar desejável, já que esse Ministério Público é reconhecidamente nacionalmente como Ministério Público de pujança, que não vai se furtar a cumprir os mandamentos, as recomendações, as cartas originárias. Então era isso. Apenas também, finalmente, dizer que na próxima semana, nos dias 19 e 20, nós estaremos fazendo correções na comarca de Caicó, são 3 promotorias de justiça, e isso é uma situação normal. O que é que tem de novo? O que há de novo é que nós teremos que fazer uma audiência pública, que costumeiramente se faz em correções extraordinárias, mas em decorrência já da Carta de Brasília, que propõe que se faça correções ordinárias e extraordinárias, e nas ordinárias também se faça audiência pública. E nós estamos, inclusive, nessa audiência pública, levando a nossa promotora corregedora, a doutora Mariana Rebelo. Ela irá fazer uma exposição sobre essa feição agora da nova lei, que traz, desde o Código de Processo Civil, e também agora desse novo desafio de fazer exatamente a conciliação de conflitos, né, de interesses que podem ser consensualizados pelo Ministério Público, ou mediados pelo Ministério Público, e levados ao Judiciário para a devida homologação. Eu acho que
nesse novo formato, nós iremos encontrar essa resolutividade tão esperada e tão desejada. É uma das formas que a gente tem, já a nível de segunda instância, a experiência do Dr. Iade aqui recentemente participou na segunda instância, os colegas na primeira instância com certeza também, a Procuradoria-Geral, Vossa Excelência já nos comunicou que pretende, naquela primeira reunião que tivemos, também levar adiante, né, não somente a nível de primeira instância, como a nível de segunda instância. Então, nós também temos que nos preparar para isso, né, e quis realmente o destino que nós fôssemos fazer essa primeira audiência pública na cidade de Caicó com essa nova feição. É algo novo, algo ainda que não tem, digamos assim, uma capacitação, mas nós vamos entrar em contato com o Centro de Estudo de Aperfeiçoamento Funcional. Já temos, inclusive, uma reunião com o novo coordenador para segunda-feira, para que a gente possa exatamente fazer essa interação. A Corregedoria também se coloca à disposição da Procuradoria-Geral para fazer essa interface, todos juntos, cada um, evidentemente, usando das suas prerrogativas, mas em uníssono nessa tentativa exatamente de trazer mais eficiência, mais resolutividade, mais eficiência social e atingir o nosso desiderato, que afinal de contas é a cidadania. Era só, Excelência. Obrigado. Antes de passar as comunicações dos membros, eu realmente tinha esquecido de uma comunicação. Na realidade não é bem comunicação, seria uma questão até para deliberação, mas como é singela, não há necessidade de processo. O presidente do Tribunal de Justiça, através do NUPEMEC em segunda instância, cujo coordenador é o desembargador Cornélio, pediu a indicação de um representante dos procuradores de justiça para funcionar no NUPEMEC, o Núcleo de Conciliação do Tribunal, em segundo grau. Nós teremos, com o Tribunal, a gente, não só os nossos núcleos, estamos articulando para constituí-los, né? Um núcleo de mediação geral, vamos dizer assim, do Ministério Público. Estamos discutindo com os colegas, Dr. Jean e Dr. João Vicente, a criação do núcleo de mediação fiscal, na área de sonegação fiscal, e com os colegas da infância e educação, a retomada do núcleo de justiça restaurativa. Seriam esses 3 núcleos de primeiro grau, e há um núcleo funcionando no tribunal, já me mandaram o primeiro processo, só que esse primeiro nem teve encaminhamento, porque era aquele do concurso da polícia, um concurso já de 2005, salvo engano. Quer dizer, haverá casos em que se pode conciliar e outros não, né? E doutor Erval, que é o juiz coordenador, além do desembargador Cornélio, nos procurou, conversamos, ele mandou o processo e eu disse, esse a gente nem encaminhou, porque o próprio promotor natural, precisa também ser consultado, já disse que naquele caso era impossível, a gente já conhecia bem a situação, não havia como conciliar. Mas, até este momento, nós não tínhamos, inclusive, o representante indicado pelo colegiado, para que ele já avalie, nessas circunstâncias, a possibilidade, com aquelas cautelas que a gente vai sugerir, que é justamente consultar o promotor natural, aquele promotor primeiro, né, que ajuizou a ação civil pública, e, eventualmente, e evidentemente, prosseguir no processo de conciliação, sendo possível. Então, ele pediu essa indicação e eu gostaria de submeter ao colegiado, como é um membro do colégio que irá, um procurador, que os colegas possam, então, indicar qual seria o procurador disposto a essa missão. Doutor Iade, me parece que já era uma pessoa interessada, né, nessa... Me parece que é por aclamação, né? Excelência, doutor Anísio gostaria de... Sem prejuízo da aclamação da doutora Iade, que eu já também me acosto, é uma feliz lembrança de Vossa Excelência, porque realmente ela teve recentemente essa atuação destacada, mas eu queria pontuar, se for o caso, e indagaria de Vossa Excelência, se houve uma solicitação em relação a tempo para isso, se é um mandato, se é 2 anos, é 1 ano, se é, porque seria importante, se não há isso, a exemplo do que já fizemos aqui na questão da turma de uniformização de jurisprudência, que foi indicado, nós fizemos uma sequência, acho que de 1 ano ou 2 anos, não sei se os colegas se lembram, e fizemos rodízio, até porque essa experiência ela deverá permear e ser importante para todas as procuradorias que estão envolvidas com a matéria. Perfeito. Então, a despeito da aclamação, se eventualmente viesse confirmar, eu acho que de bom grado, mas
seria o caso da gente estabelecer, se for de comum acordo, Um prazo. um prazo razoável para que Perfeito. possa haver exatamente essa Perfeito. alternatividade. Perfeito. Não é? Em decorrência Então, da ele- própria essência da instituição, que Vossa Excelência defende, inclusive, né, que é a Essa, permanência de perfeito. não ficar, Perfeito. e eu também concordo, ad eterno em determinadas funções, não é o caso do doutor Iádio, Boa. mas eu estou dizendo assim, então, se for o caso, a gente poderia estabelecer aqui a sugestão de um prazo razoável para que possa outros também terem essa participação. Vossa e assim Excelência vamos já teria qualificando. uma sugestão de quanto tempo? A gente tem, talvez na esteira da turma de uniformização, não sei se o doutor Arli se recorda, ou a doutora Miriam, que são, aqui acho os mais antigos aqui, né? O resto é mais moderno. O período, eu acho que foi de 1 ano. Foi isso ou foi 2 anos? Acho que podia começar com 1 ano, se o Pronto. doutor Iádia estiver satisfeito, se tá coisa, né? O tribunal não fixou prazo porque não existe ainda nenhum ato formal, está começando o processo. O núcleo existe, mas não existe ainda nenhum convênio formal a esse respeito. Eu acho que o colegiado pode, naturalmente, fixar o prazo, que pode ser prorrogado, né, numa reavaliação. Então, aprovado. Então, desculpe, eu vou permitir a Vossa Excelência. Pode falar. Eu fico muito honrada com a indicação, a aclamação dos colegas, né? Mas eu queria deixá-los bem à vontade. Foi uma experiência muito rica, né? Mas assim, se tiver outro colega que queira também, por favor, eu não. E até eu acho que é importante, é fundamental que tenhamos um prazo, até para dar vez, né? Para que nós tenhamos essa questão democrática também de participação de outros procuradores, né, que possam também exercer esse mistério. Então, eu quero dizer que eu me sinto muito honrada, agradeço, aceito, porque o colégio também está aclamando, né, está me indicando, Vossa Excelência indicou e o colégio aclamou, mas e fica então esse meu agradecimento e que podem contar comigo, vamos fazer o melhor possível. Perfeito. Então, o Colégio de Procuradores, à unanimidade, indicou a doutora Iádia, desculpe, doutor João Vicente. Só um esclarecimento. Isso funcionaria, acredito eu, como aquela experiência que o doutor Iádia foi, uma audiência, indo ao Tribunal de Justiça com determinada frequência. Isso em relação ao comparecimento das câmaras, que eu acho que a doutora Iádia permanece na segunda ou primeira câmara? Na terceira? Continua normal. Exato. Sim, mas isso não tem não tem um cronograma frequente, não? Será que é? Eu acredito que por enquanto não, porque isso depende primeiro, assim, com todos os processos, há um processo de negociação até chegar na discussão efetiva de eventual conciliação. E como é que fica isso? Pois é, por isso que... Exatamente. A gente, até só para explicar uma coisa, para a gente como é que ter vai tranquilidade. funcionar? Em Isso primeiro é lugar, assim, importante, o isso. núcleo já está funcionando, já mandaram o primeiro processo e pediram a indicação do procurador com certa urgência, porque o núcleo já está a todo vapor. O que a gente vai ter que, eventualmente, aí vamos conversar com tranquilidade, avaliar na próxima sessão se há necessidade de alguma regulamentação do assunto, tendo em vista que o procurador de justiça natural, em segundo grau, será a doutora Iádia, porque o processo passa primeiro pelo núcleo de conciliação antes de vir para parecer. Ele vem primeiro para o núcleo de conciliação. O cuidado, e a gente pode regulamentar isso sem dificuldade, e talvez nem precisasse regulamentar, bastaria o consenso, mas talvez fique melhor com a regulamentação, era ter o cuidado, sempre o procurador, no caso da doutora Iádia, consultar, no caso de ação civil pública, o promotor da base para saber quais são os termos, os limites que ele admite a conciliação para tentar
a coisa tem que ser consensuada com todos, no Ministério Público, com o Judiciário, com o ente que seja, ou a empresa privada, o que quer que seja. O objetivo é de uma política nacional hoje, que é mundial, na verdade, e a gente está agora, o Ministério Público vai realmente ingressar nesse movimento mundial de busca de alternativa de solução de conflitos distintas da judicialização. É uma forma mais ágil, mais rápida e que tem muito mais resultado. O primeiro que chegou não foi possível. E assim outros haverá. Esse era de um concurso de 2005, doutor João atuou, sabe que naquele caso não tinha mais como conciliar e prorrogar aquele concurso, e a gente já devolveu com a manifestação formal, dizendo que era impossível haver conciliação. Outros tantos, a doutora Iádia vai lá e vai ver, olha, não tem condição, eu vou conversar com o promotor, eles aqui não têm condições de acordo, é um dano ambiental que, por exemplo, ou uma questão de infância, que é inegociável, mas outros tantos será possível negociar. Só para esclarecer, presidente, a questão da minha dúvida era só na questão do eventual choque de atividades entre esse núcleo, porque ninguém sabe ainda... Perfeito. Qual vai Mas ser foi a boa sua frequência. prorrogação que já levou a outra. Com eventual participação na Câmara, né? Aí, naturalmente, o doutor Erval, que é o coordenador, eu vou conversar com ele, já dizer, olha, as conciliações com o Ministério Público, você vai combinar com o doutor Iade, a partir de agora, doravante. Porque é as terças-feiras. As conciliações, salvo... Só esse para evitar, eventualmente, o choque. Mas eu acho que, independentemente, o que traz, doutor Arli, é também o procurador não pode continuar e deve continuar buscando as suas conciliações nos seus processos. Né? Sem problema. Diferentemente Exatamente. se vier através do núcleo. Exatamente. Né? É o que eu queria fazer a distinção. Não, eu sei. Essa conciliação que foi provocada pelo relator do processo. É porque já foi no momento posterior. Nesse caso, o que é que acontece? O núcleo é uma coisa nova, está funcionando. A Justiça Federal, o Código de Processo Civil, criou a obrigatoriedade de conciliação agora em toda e qualquer ação judicial. Inclusive, o tribunal estava com uma juíza aposentada, fazendo esse tipo em outros processos. Né? O relator, eu não sei como é que vai funcionar. Então, doutor Ali, em primeiro grau, isso já é obrigatório. Em segundo grau, o tribunal criou o núcleo para, nessas ações mais complexas, não vai começar com todos os processos. Nas ações civis públicas, eles estão destacando isso. Nas ações mais coletivas, ações mais de impacto, né? A da saúde, não foi? Saúde, perfeitamente. A questão é só se independentemente desse núcleo formal, se os próprios relatores... Bom, aí vamos lá. O processo vai entrar, a ação civil pública chegou lá. Ela vai primeiro para o núcleo. Não vem para um procurador da Aparecer. Primeiro entra no núcleo. Esse núcleo, se já conseguir conciliar, com o doutor Iade atuando em segundo grau, já resolve o problema, o processo nem vem mais para cá. Você não vai ter a sua atuação tolhida. Não, é que não precisa mais de atuação, porque houve acordo, conciliou-se. Se não houver conciliação, o processo segue o seu trâmite normal. Exatamente. Todos os envolvidos, judiciário, no caso do Ministério Público, se for parte ou interessado, e as demais partes do processo. Eu acho que seria interessante escolher um segundo... Um suplente. Um suplente, considerando férias ou algo assim, um impedimento, suspeição, sei. Então, acho que seria interessante. Um segundo e um Perfeito. próximo. Uma situação de urgência ter ou férias. Vamos dizer que eu esteja de férias. Perfeito. E aí, existe uma necessidade de um funcionamento no núcleo. Então, é preciso que haja um Nesse caso, Vamos não teria escolher um problema, suplente. dizer por quê. Porque ele continuará, eventualmente, mandando para a PRJ também, para a conciliação. Se for assim, no caso de ausência eventual, mas a gente pode ter um suplente para seria fazer interessante, impedimentos. eu acho que aí. sim, Perfeito. vamos escolher um interessante. Isso. Não, é o oitavo. Eu substituo a doutora Carla. No caso, é doutor João Doutor Vicente, João. está na oitava. Doutor João, aceita a suplência? Mas tenha calma, é o oitavo. Aí lá conversa de novo. Então pronto. Então o colégio, a unanimidade, indicou a doutora Iádia como suplente, doutor João Vicente, né, da oitava procuradoria, para ficar claro que é da oitava procuradoria. Não, da oitava. A gente poderia fazer quem estiver no oitavo, porque pode ser que ele não esteja. Não é? É. Ele vai ficar até ser provido o cargo, não é? Que vai ter. Não? Ah, certo.
Ok. Oi, Tudo bem. O oitavo procurador. Pronto. já escolhi alguém certo. Excelência, pela ordem. Vossa Excelência tem todo um perfil que se ajusta a essa função. Então, acho que o suplente e a indicação da doutora Carla Amico é um nome que nenhum dos colegas vai se opor. É porque deixar no oitavo, a gente não sabe. Chega o colega, não quer. Eu acho que era bom nominal. O colégio aclamou. Concordo com a indicação da doutora Carla Amico. Todos concordam? Doutora Carla aceita a... Não, mas eu não estou de férias. Até. Doutora Carla aceitou o encargo? Pronto. Então, a suplente, doutora Carla Amico. Então, vamos passar. Antes que ela desista, vamos passar as comunicações dos membros do Egrégio Colegiado. Doutor Arli, comunicações. Excelência, apenas, não seria comunicação, é apenas, né, desejar a Vossa Excelência uma profícua, né, administração. Espero que seja um novo marco, né, que não se repita coisas tenebrosas do passado. E estamos na expectativa, né, e torcendo por Vossa Excelência. Muito obrigado. Doutora Miriam. Boa tarde. Já tivemos a oportunidade de falar na parte do conselho, mas hoje estamos todos reunidos, né? Inclusive saudar os novos colegas que estão hoje estreando aqui nas boas-vindas e desejar a Vossa Excelência que realmente tenha uma harmônica, realmente que se haja entendimento entre todos e a expectativa é a melhor possível. O seu sucesso é o sucesso da instituição, é o sucesso de todos nós e estamos Muito obrigado. Doutor Lorenzetti. Não é obrigado a falar, não. Desculpe, na realidade, essa tem comunicações. Se não tiver nenhuma, sem comunicações. Apenas desejar Doutora também, Carla. esperando que não faço parte desse egrégio colégio, mas na qualidade hoje aqui de substituto, espero que Vossa Excelência traga a experiência que tem, né, de todo o passado de trabalho, para que todos nós também sejamos beneficiados com a vossa profícua atuação. Obrigado, Excelência. Doutora Carla, tem comunicações? Tem. Quero lhe dar boas-vindas. Eu não participei da primeira, né, sessão do conselho. Então, Vossa Excelência é muito bem-vindo, realmente. O que a gente espera é respeito a todos os órgãos, né, a todos os membros, respeito ao modo de pensar, ao modo de agir, ao modo de trabalhar. E o que eu espero de cada Ministério Público é um Ministério Público menos midiático, porque a mídia eu acho que não foi favorável para a gente, está muito exposto à mídia, não foi muito favorável, é uma opinião particular, né? Então eu espero um Ministério Público menos midiático e de mais trabalho, né? Mais trabalho e que a gente também possa se reorganizar, se reerguer, né, perante a sociedade, perante nós mesmos, né? A gente volte a ter um Ministério Público que seja agradável para quem trabalha no Ministério Público, para quem é no Ministério Público. É importante a gente sair de casa e ter a impressão que a gente vai ser útil, que vai ser respeitável e que vai produzir. Que é isso que a sociedade espera da gente. Então, Vossa Excelência é muito bem-vindo, de coração, né? E espero que a gente tenha trabalhos tranquilos e eficientes. Muito obrigado, Excelência. Doutora Sayonara, tem comunicações? Tenho, Excelência. Boa tarde a todos. Eu já tive a oportunidade de cumprimentar a Vossa Excelência e não tenho a menor dúvida que o relacionamento com Vossa Excelência será super proveitoso para a nossa instituição, será uma relação recíproca de respeito. Eu estou certo que o Ministério Público haverá de ganhar com isso, já podemos sentir
que a energia que circula no ambiente da sede da Procuradoria-Geral de Justiça, Vossa Excelência pode ter certeza que é uma energia renovada e positiva. Hoje nós caminhamos pelos corredores, não somente os membros deste colegiado, como os servidores, e nós respiramos um ar mais agradável. Seja muito bem-vindo. Estamos certos, não temos a menor dúvida que Vossa Excelência terá com este colegiado uma relação de pleno respeito, e nós todos haveremos de colaborar para a sua administração, para que no final todos nós, Ministério Público, saiamos ganhando com essa nova fase que se inicia. Muito Somente. obrigado, Excelência. Doutora Yádia, tem comunicações? Sim. Eu também, boa tarde a todos. Gostaria também, a primeira vez que eu tenho oportunidade em termos de colegiado, de cumprimentar Vossa Excelência, dizer que estamos muito ansiosos e esperançosos de que possamos ter uma administração profícua, em harmonia com o colégio, e dizer que também desejo que Vossa Excelência tenha muito sucesso nesses seus 2 anos à frente do Ministério Público, que realmente faço minhas palavras, doutora Carla, nesse sentido de que nós precisamos resgatar até mesmo o nome do Ministério Público. E já em termos de meio que empossada no cargo de conciliadora, rogando a Vossa Excelência, que eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer com urgência é sentarmos e verificar o que é que do regimento interno nós possamos chegar a um acordo para poder destravá-lo, porque ele está pendente de uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, que eu acho, realmente, para mim, foi a gota d'água. Quer dizer, o regimento interno do colégio, né, está sobre análise, está sobre o crivo do Conselho Externo. Então, eu acho, de um colegiado externo. Então, eu acho que esse é o primeiro mote, eu acho que é a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui. Eu acho até antes, qualquer coisa, dos processos todos que nós temos aqui, inclusive, eu acho que isso é fundamental. Então, eu peço a Vossa Excelência, solicito, se o mais breve possível, possamos nos debruçar e verificar o que é que pode ser feito até para que possamos chegar, quem sabe, a um acordo e resolvermos essa questão, que é fundamental até para o próprio funcionamento do colégio. Obrigada. Perfeito, Excelência. Excelência, só um esclarecimento a respeito disso. O regimento interno do Colégio de Procuradores se encontra com praticamente quase 90% dele já aprovado e mantido pelo Conselho Nacional. Então, nós temos pouca coisa para tentar já começar o núcleo de mediação, de conciliação na própria casa, para ver se a gente encontra esse caminho que vai destravar. Eu acho que isso é possível, na medida em que possa, se for o caso, até Vossa Excelência, com a sua assessoria, dar uma olhada nessa parte que está pendente, né, que é pouca coisa, e de repente a gente chegar a esse tempo, porque nós já aprovamos, né? Aqui o colégio aprovou, mas aí ficou essa parte pendente. Perfeito. Pois não, pode dizer. Desculpa, mas inclusive a gente já vai em seguida basicamente partir para a questão da... A gente tinha falado informalmente, sim. De fato, como é a primeira sessão hoje, tinha só um processo, e a gente ainda, sinceramente, eu não tive a oportunidade sequer de estudar melhor a questão. Eu me lembro de alguns pontos que eu até disse, e minha postura é transparente o tempo todo. Eu vi alguns pontos que era realmente muito difícil de conciliar, porque tinha questões, de alguma forma, como é que eu diria, que dificultavam sobremaneira a própria postura da presidência, seja eu ou qualquer outro colega que esteja aqui. E a gente precisaria, então, o seguinte, recompor a comissão, né? Não, Excelência, na realidade, a gente poderia partir da questão das comissões, porque as comissões, o relator do nosso processo lá no Conselho Nacional, ele entendeu como possível as comissões, porque existem comissões em todos os regimentos internos, inclusive lá. Mas as comissões tinham, me parece, efeito deliberativo, né? Não, Excelência, não? Perfeito. Tanto que o relator, nós tiramos.
né? Nós tiramos. Mas o relator, ele foi unânime. Em relação às comissões, não tem problema. Acontece que um conselheiro de sobrenome Agra pediu, eu não sei o primeiro nome, por isso, ele pediu vista. Então, nessa situação, a gente poderia começar com as comissões, que a princípio não teria nenhum problema, salvo por esse pedido de vista desse conselheiro. Quando eu falei de comissão, acho que você não entendeu. Eu queria dizer, montar uma comissão do colégio para discutirmos no CNMP, por exemplo, se vocês já estão afirmando que 90% do regimento está destravado, vamos dizer assim, a gente já resolveria essa... O que eu digo é o seguinte, o que ficou foram poucos pontos. Em 90% de tudo, a gente já aprovou aqui, aprovamos tudo, na verdade. Evidentemente que teve o voto vencido do presidente à época, e foi ele que levou ao Conselho Nacional. Então, agora o relator é o conselheiro Fábio Stica, que é o relator, e tem esse pedido de vista, porque o conselheiro Leonardo foi para desembargador do Tribunal Regional Federal. Aí foi redistribuído para o... Então, talvez a sugestão, não sei, estou colocando aqui para a gente discutir, seria Vossa Excelência dar uma olhada com a sua assessoria para ver, Vossa Excelência se inteirar daquilo que é possível, que Vossa Excelência entende que é, e a partir daí, como disse a doutora Carla, a gente ia avançar. Começaria das comissões, porque... Não, é porque eu vou reiterar, porque eu acho que vocês não entenderam ainda a minha proposta. Só Iade entendeu. Sou sendo muito franco. A gente precisa montar uma comissão do colégio, porque não dá para discutir um assunto desse, uma conciliação com 20 pessoas, não existe. A doutora Iade vai ser a representante lá. A gente precisa ter uma comissão do colégio para sentarmos, inclusive a conciliadora pode, né, participar já dessa comissão e sentar lá na Procuradoria, lá na nossa sala de reuniões, para a gente discutir os pontos que estão pendentes, até onde eventualmente daria para ir ou não daria. Quando a gente chegar no entendimento médio, aí traria para o colegiado para homologar ou não aquele entendimento. Uma vez homologado, a gente leva ao Conselho Nacional do Ministério Público para tentar a perda do objeto do procedimento naquilo que a gente tiver consensuado. Naquilo que não for possível, aí se vê se mantém, se o colégio vai abrir mão, e a gente só precisa de ter, eu sugeriria uma comissão, porque é um assunto complexo que não dá para 20 pessoas discutirem. Precisaria de 3, por exemplo, do colegiado, comigo e a minha assessoria, para a gente sentar e ver, olha, aqui 90% já avançou, então vamos separar. E nós começaremos então dessa parte que é o que está lá. Perfeito. Porque a outra já... Dos 90%, a gente precisa identificar quais são esses 90%, vamos supor, que já não tem questionamento. Aí separa. Aí vamos agora para os 10% que tem questionamento e ver o que é que dá para conciliar. E essa parte dos 90% foi unânime aqui, até o presidente ele votou. Só o que a gente tem que discutir é aquilo que ele levou para lá, que a gente já aprovou aqui. Então eu peço ao colegiado que nesse momento a gente forme essa comissão, para eu não indicar, a gente já forme aqui, eu gosto de que a coisa seja consensuada, 3 membros do colégio que viessem a participar desse entendimento. Eu sugiro, doutor Iada, assim, até porque é uma experiência para ela já no campo da conciliação, né, e outros 2 que possam participar conforme a decisão do colegiado. Eu vou me convidar a corregedoria ou o doutor Salnara, eventualmente quem estiver, para que a gente que a gente possa também estar nela. Eu pediria, não vou me convidar, já vou avisando, mas eu pediria que Vossa Excelência observasse, porque foram 2 anos e meio de estudo para fazer esse regimento. Então, Vossa Excelência, já como está todo grifado, né? Então, Vossa Excelência já observasse o que Vossa Excelência acha que está, entendeu? Antes da reunião. Não, aí tá certo. Não se entendeu, porque nós já sabemos. Pode ficar tranquila. Só lembro Vossa Excelência, justamente, como Vossa Excelência disse, vocês foram 2 anos e meio de discussão. Eu estou há 23 dias no cargo. Então, pouquinho de paciência a gente vai ter, né? Então, antes da comissão, precisaria que Vossa Excelência se debruçasse um pouquinho para dar uma olhada no que está grifado. O grifo é que Vossa Excelência vai dizer, isso aqui eu acho que dá para a gente conversar. Fique tranquilo, vamos um passo de cada vez. Montada a comissão, a gente designa uma data para a primeira reunião, e aí você já pode me mandar, inclusive, essa com o grifo, o que tiver já adiantado para estudar, sem dificuldade. Pronto, a secretaria organiza. Então, o que me parece já chegou foi doutor Iádia, doutor Anísio, precisaria de mais um, pelo menos, para a gente ter 3.
Doutora Carla também. Ou Doutora Carla, está sendo sugerido o seu nome. Doutora. Hoje eu vou apanhar quando eu sair daqui. Eu fiz o contrário. Vamos ficar tranquilo. Primeiro a gente bota a comissão. Quando a comissão estiver formada, a gente vai começar o processo de discussão. Pode ser que dure 1 mês, 2 meses, 3, 6. Vamos ter. Tem que iniciar, né? Perfeito. O início do processo de discussão ocorrerá sem nenhuma dificuldade. O quanto vai haver de conciliação é aquela história lá do TJ, né? Vai depender naturalmente de haver o entendimento, o consenso. Sem problema, sem atropelo, nem nenhum pré-julgamento. Vamos desarmadamente discutir, avaliar cada ponto serenamente com a comissão. Doutora Iádia, doutor Anísio e doutora Carla, é isso? Concorda? Ela aceitou novamente. Vou passar para a doutora Erix, que ela não tem tempo de voltar atrás. Comunicações de doutor Erix. Desculpe. Acho que doutora Jeane, eu pulei, desculpe. Doutora Jeane. Se houver comunicações. Boa tarde. Queria também dar as boas-vindas para o doutor Eudo e desejar que Deus lhe cubra de muita sabedoria para conduzir, né, nessa sua gestão a nossa instituição. E com isso que todos nós vamos sair ganhando, né? Vai ser o sucesso do senhor Deus nessa gestão, vai ser o sucesso do nosso Ministério Público. É isso que eu tenho a desejar. Muito obrigado, excelência. Doutor Erickson tem comunicações? Boa tarde a todos. Não, excelência, sem comunicação, só desejar, me acostar aos votos dos colegas, né, e desejar muito sucesso frente à Procuradoria-Geral. Muito obrigado, excelência. Doutor Jean tem alguma comunicação? Então, a minha lista veio errada. É doutor Jean mesmo. Sem comunicação, excelência, só para realmente desejar um sucesso na sua gestão, que ela realmente avance o Ministério Público. Obrigado. Doutor João Vicente, tem comunicações? Sem comunicações, excelência, mas também, mas me acostando aos votos de felicitação de uma profícua administração que realmente a sua gestão possa pegar o Ministério Público e entregar num ponto mais elevado do que se encontra hoje. Muito obrigado, excelência. O corregedor geral teria comunicações? Desculpa. Tá certo. Tem razão. Na ordem do dia, então, temos o processo de gestão administrativa, número 44.497/2017, que trata da redefinição da escala de plantão na Central de Flagrantes para o segundo semestre de 2017. Relatora, doutora Sayonara Café. Doutora Sayonara, o processo está em mesa? Tá, excelência. Então, pode votar, excelência. Pode apresentar o seu relatório. Processo número 44497/2017, Colégio Procurador de Justiça. Interessado Procurador-Geral de Justiça, assunto escala de atuação de promotores de justiça junto à Central de Flagrantes da Comarca de Natal para o segundo semestre de 2017. Trata-se do processo administrativo número 44.497/2017, instaurado no dia 6/7/2017, por iniciativa do doutor Procurador-Geral de Justiça, Eudo Rodrigues Leite, e que restou sendo distribuído nos termos do regimento interno do Colégio de Procuradores de Justiça a esta relatora na data de 7/7/2017. O referido processo tem por escopo a edição de nova resolução deste colegiado, objetivando adequar a escala de atuação dos promotores de justiça junto à Central de Flagrantes da Comarca de Natal, à portaria número 001/2017 do Tribunal de Justiça, republicada por incorreição em 1º de junho de 2017, o qual veio instruída com a documentação de folhas 4 a 6, bem assim com a minuta da resolução e seu anexo único. É o que importa relatar. Voto. Consoante já relatado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da resolução número 12/2016, TJ, de 1º de junho de 2016, disciplinou a Central de Flagrantes e o funcionamento das audiências de apresentação, custódia de presos na Comarca de Natal,
e determinou em seu artigo 3º, inciso 6º, que cabe ao juiz coordenador da Central de Flagrantes estabelecer a escala das unidades jurisdicionais e proceder às suas alterações. Assim, em 1º de junho de 2017, foi publicada a portaria número 001/2017 do coordenador da Central de Flagrantes da Comarca de Natal, divulgando a escala das unidades jurisdicionais que exercerão jurisdição na Central de Flagrantes da Comarca de Natal no período de 3 de julho a 19 de dezembro de 2017. Com ser assim e levando-se em conta a necessidade de intervenção do parquê perante a aludida Central de Flagrantes e respectivas audiências de custódias, mister se faz redefinir a escala de atuação ministerial para o período de 3 de julho a 19 de dezembro de 2017, nos termos do anexo único, para o fim de adequar-se à portaria número 001/2017 do TJ, republicada por incorreção em 27 de junho de 2017, na edição número 2317, no Diário de Justiça Eletrônico. Isto posto, voto pela aprovação da minuta da resolução que define a atuação dos promotores de justiça na Central de Flagrantes da Comarca de Natal para o 2º semestre deste ano, frisando que o detalhamento da escala encontra-se na tabela de plantão constante do anexo 1 desta minuta de resolução. Por oportuno, sugiro, por dever de ofício, em razão desta relatora encontrar-se no exercício do cargo de Corregedora-Geral Adjunta do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que sejam adotadas as providências cabíveis no sentido de se dar publicidade aos membros ministeriais de forma mais ampla possível acerca da redefinição da escala de atuação ministerial perante a Central de Flagrantes e audiências de custódias na Comarca de Natal, para tanto podendo ser utilizado qualquer um dos canais de comunicação disponíveis no âmbito desta instituição, a exemplo do site oficial do Ministério Público do Rio Grande do Norte, avisos pelo MP WhatsApp, e-mail oficial, etc. É como voto. Só para a questão de formalidade, o relatório primeiro, algum questionamento sobre o relatório, aprovado o relatório. Quanto ao método, algum conselheiro, algum membro do colégio tem algum questionamento, que a gente dispensaria a chamada nominal, tendo visto que é apenas uma escala de plantão. Então, chamada nominal. Como vota a procuradora doutora Iádia? Ela teve que dar uma saidinha, excelência, mas já retorna. Como vota a doutora Jeane? Aprovação. Doutor Erickson? Doutor Jean? Doutor João Vicente? Na verdade, excelência, o que eu iria falar era mais uma observação em relação à realidade das audiências de custódia. Apesar de estar constando na própria tabela do tribunal que, por exemplo, uma semana de um juiz só, por exemplo, essa primeira, o doutor Eustáquio, da primeira vara de precatórios, na verdade, ele só dá 3 dias por semana. O juiz que está escalado aqui, ele só vem dando 3 dias por semana, porque terça e quinta-feira, isso já há algum tempo, quem vem executando essas audiências é o próprio coordenador da Central falando, doutor Henrique Baltazar. Então, isso gera e pode gerar algum conflito nas atribuições, como eu mesmo tive que fazer, a pedido da própria Procuradora-Geral Adjunta, a substituição na semana passada de doutor Tonel, que havia um conflito de audiência dele, que no dia que seria doutor Henrique. O que eu quero dizer com isso? O juiz que está aqui, ele não está dando a semana toda. Então ele volta para a vara dele, nas terças e quintas-feiras, e o promotor fica vinculado à Central de Flagrantes, podendo ter algum choque de atividade aí, de choque de audiência, entre a atividade normal do juízo, que ele estaria vinculado, e a Central de Flagrantes, que ele está designado para cobrir aquela semana inteira. O outro detalhe, que não altera a questão aqui do voto... Mas para essa primeira questão, para a gente ir passo a passo, aí Vossa Excelência teria já alguma sugestão quanto a esse primeiro problema? Não, seria no caso, se eventualmente algum promotor, a minha sugestão é se algum promotor
vinculado ao juízo da vara de execução penal, que é o que faz efetivamente essas audiências, poderia ficar também vinculado a essas audiências, junto com o juiz, já que o critério de vinculação promotor-designação é exatamente a vinculação com a vara que está fazendo as audiências. Está sugerindo que toda vez que aquele juiz da semana, que só são 3 dias, você disse agora? Na prática são 6 dias. Eu sei que no documento, pelo menos aqui apresentado pelo tribunal, ele apresenta como se fosse a semana toda. Na prática não vem acontecendo isso. Só perguntar ao relator se chegou a cogitar essa situação, porque eu de Excelência, fato pela não ordem. conhecia. De qualquer sorte, o nosso objetivo aqui, porque houve uma republicação da tabela do Tribunal de Justiça. Em razão disso, ensejou que nós também fizéssemos o mesmo aqui. Agora, quanto a esses detalhes, com a devida vênia, eu entendo que, primeiramente, nós deveríamos confirmar, até porque Vossa Excelência está informando extraoficialmente de que os juízes, embora estejam designados, mas que, na prática, eles se afastam. Então, eu creio que isso pode até ser objeto de a presidência entrar em contato com o tribunal para verificar se de fato isso ocorre. E agora, algo que nós constatamos muito no âmbito aqui do Ministério Público, sobretudo na corregedoria, é que o que está havendo, tem as alterações, certo? Está havendo uma falha do setor de comunicação aqui da Procuradoria, alguns colegas, inclusive, já estão respondendo, sendo chamados lá na corregedoria para prestar informações, porque não compareceram às audiências de custódia. Recebemos, inclusive, na corregedoria, um ofício encaminhado por uma magistrada, trazendo a nosso conhecimento que 2 membros não se fizeram presente à audiência. E nós, depois, eu e o doutor Anísio, nós verificamos que houve, inclusive, falha do setor de comunicação aqui. Então, nesse aspecto, acho que também, por hora, é o que eu entendo particularmente de grande relevância para que a presidência adote as providências possíveis para coibir esse tipo de situação. E por isso que eu fiz questão, Excelência, de sugerir no meu voto. Agora, quanto a essa questão, eu acho que seria Vossa Excelência encaminhar um ofício para o tribunal para aferir melhor, com profundidade, se isso ocorre ou não. Eu digo isso até... Doutor João, só para assim, até para poder informar, o doutor Erickson disse que quer falar também, esse caso foi um caso específico seu ou está ocorrendo? Eu participei de 2 audiências de custódia no primeiro semestre, a vinculada à 10ª Vara Criminal, que é a doutora Sandra Elali, e ela fiz da semana toda, que era designada a mim, eu fiz os 5 dias, mas ela só fez 2 e um só não fez o terceiro porque foi na época da inspeção do Conselho Nacional de Justiça e ela conseguiu uma permuta da quarta-feira. Mas da terça e da quinta-feira já seria doutor Henrique Baltazar regularmente. Eu não sei se essa atuação do doutor Henrique ela é por base de alguma portaria ou de alguma, talvez aí atendendo até a sugestão da doutora Sayonara, ver como é que seria isso, com base em que acredito que deva ter algum documento, alguma autorização para que o doutor Henrique faça isso. Mas, e recentemente também, como eu disse, já nesse semestre, cobrindo um choque de audiência com o doutor Tonel, que estaria tendo júri, fui fazer a audiência da terça-feira, exatamente era com o doutor Henrique Baltazar novamente, e o que me foi dito lá é que ele faz terças e quintas-feiras de modo rotineiro. Não sei, como eu disse, com base em quê, mas acredito que tenha. Então já vamos consignar assim, que a presidência vai, diante desse relato, procurar Excelência, eu posso dar informações, pois não, doutor. Porque eu participo das audiências de custódia, acho que o doutor Lorenzetti também. De fato, a portaria do tribunal em relação ele vincula o juiz à semana. Só que o doutor Henrique, como coordenador, aí eu não sei de fato se existe um ato do tribunal nesse aspecto, mas na prática acontece, na verdade, às terças e quintas ele assume lá as audiências de custódia. Não sei se de fato existe um ato do tribunal
determinando que nesses dias específicos, né? Mas ele é coordenador. Então, no ato de designação de coordenação já estaria possibilitado ele fazer essas audiências. Eu sei que na prática, terça e quinta, ele está fazendo. E a minha preocupação... exato, mas os juízes estão vinculados, por exemplo, eu faço com o Dr. Ricardo ou com o Dr. Kennedy, terceira vara e nona vara. Então, eles estão adstritos aquela semana. Aí existe uma... Eu acho, é achismo mesmo, que não existe ato. Eu acho que houve, na verdade, uma conversa entre eles e que o Dr. Henrique ficaria esses 2 dias, terça e quinta, para dar um sossego ao juiz que estivesse naquela semana para trabalhar no gabinete dele, para os processos. Exatamente por causa disso, aí, excelência, a minha preocupação, por exemplo, nesse caso específico do Dr. Tonel, ele voltou para fazer as audiências lá com o Dr. Ricardo, e, que, se não me engano, era até um júri, ele estava alguma coisa... Não, porque tem alguns colégios que de fato complicam. Tonel, por exemplo, o Tonel doutor Augusto, porque tem júri, então o júri pode ir até... Mas assim, porque o juiz ele estaria de volta às suas atribuições normais, podendo marcar audiência, podendo marcar alguma coisa, e a gente estaria vinculado a um outro juízo fazendo audiência de custódia. A minha preocupação era alguma forma de evitar esses choques, mas na prática... Me permite, Doutor Jean, me permite uma palavra? Doutor Jean pediu primeiro. Só. Excelência, na verdade eu acho que isso foi uma exceção, porque as audiências de custódia, salvo engano, começam a partir das 2 horas da tarde. Né? 90% dos juízes ou mais não fazem audiência à tarde, nem os criminais, nem os cíveis. O expediente externo dos fóruns é até 14 horas, depois é só expediente interno, um outro juiz que marca a audiência à tarde. Então, eu acho que isso é uma situação excepcional que, por acaso, o João Vicente vivenciou em 2 ocasiões. Então, eu acho melhor aprovar do jeito que a relatora colocou, e essa situação seria resolvida pontualmente. E se a gente notasse que há realmente uma recorrência muito grande, aí poderia se disciplinar de outra forma. Só para esclarecer, que essa minha observação não altera a voto, a escala não foi com esse meu objetivo. Meu objetivo era só alertar para a situação que pode haver esse choque, porque a participação do Dr. Henrique Baltazar não me parece que é excepcional, não. Ele vem, pelo menos, desde o primeiro semestre, ele vem fazendo... do conflito, sim. Mas, de toda forma... A primeira, só para saber, que eu até perguntei inicialmente a você, se era uma situação isolada sua ou geral. Mas tudo bem, no seu caso, uma delas foi por causa do júri de Tonel que se protrai ao longo do dia. E a outra, quem era o outro promotor que bateu a audiência com... Não. A preocupação era... não sei se são duas. Não. Duas, a primeira eu fiz no primeiro semestre, que eu fiz 5 dias, só com 2 dias de sendo Dr. Henrique, terça e quinta-feira. Que eu digo, o meu alerta, a minha preocupação era só de essa situação poder se repetir como aconteceu comigo com o Dr. Tonel. Né? Assim, de eventual choque. Que até aceita a ponderação do Dr. Jean, que é raro. Vamos aguardar, mas, como se houver outros casos, claro, acho que é... Claro que isso não altera em nada. Perfeito. E voto no mérito... Não, mas foi relevante sua colocação e importante esclarecer, doutor Jean e doutor Edson, esclarecer que de regra não vai haver, que à tarde praticamente não tem audiência, então não vai ter esse problema, né? Mas só para reportar que existe essa questão. E a segunda observação que eu faria é que, por exemplo, quando se forem elaborar, porque o critério é vinculação ao juízo que está designado na portaria. E tem juízo, voltando ainda à 10ª vara criminal, que se ficar atento que nós temos, acho que 4 ou 5 promotores que atuam nessa vara. E os rodízios que têm sido feitos com ela, pelo menos desde o começo, têm sido feitos só com os promotores da sonegação fiscal. Mas também tem atribuição na 10ª vara a infância e juventude, o Dr. Manuel Onofre, ele tem atribuição lá, e, se não me engano, também os promotores do consumidor, por causa de crimes contra a ordem econômica. Então, só para ficar atento no futuro, para realmente ficar atento a esse rodízio de vinculação. Doutor João, isso acontece já conosco, lá na macrocriminalidade. Porque, por exemplo, a doutora Isabela está hoje, que é pela 67. Na próxima já vai ser a 69, 79 e 80. Dependendo daquelas varas. 3ª, 9ª e 11ª.
E já há esse rodízio, pelo menos lá pela macro. Na nossa está havendo, por exemplo, eu fiz no primeiro semestre, doutor Jean vai fazer agora no segundo semestre, na verdade passada, doutor Silvio ano passado fez, mas isso tem ficado... Vocês mesmos estabelecem internamente. Não. Pela Pela escala, portaria, só já está alertar que incluso. pode existir casos que não sejam... como a sonegação fiscal, assim, a principal atribuição dela, se esquecesse se tem outras promotores que atuam naquela vara. É só um alerta. Você me permite a palavra, Isso, excelência? no mérito, excelência. Então você vota acompanhando a relatora. Com essas... Pronto. Doutor Anísio Correia. Desculpa. Doutor Lorenzo, desculpa. Eu quero fazer 2 observações em relação a isso. Primeiro, eu trabalho com o doutor Henrique. Eu estou promotor de justiça junto à 12ª Vara Criminal, estranhamente na central de precatórias. Não sei por que eu estou fazendo audiência lá, mas até hoje. Isso foi objeto de análise, inclusive, das mudanças de atribuições que ficaram para um segundo plano e que até hoje continuaram do mesmo jeito. E também sou promotor de justiça do regime fechado em Nísia Floresta. Toda segunda-feira eu faço em média 25, 27, 20, no mínimo, audiências de justificação no complexo penal. O doutor Henrique não faz audiências judiciais, não faz nenhuma. Só audiências de justificação no complexo penal às segundas-feiras. E tem hora para começar, não tem hora para acabar. Então, em Nísia eu saio de lá às 7, 8 da noite às vezes, toda quinta-feira. E na central de precatórias, quintas-feiras. Não, eu digo eu participo, em Nísia. E na central de precatórias, a cada 9 dias eu faço audiências à tarde. Então, eu estava na central de precatórias a semana passada e o doutor Eustáquio estava na central de flagrantes. E às vezes acontece sim, de audiências que estão marcadas com 10 testemunhas, às vezes, eles não adiam não. Então, outro juiz assume. Doutor Henrique, como é aquele hiperativo, ele assume às vezes a audiência de precatórios, mas não é uma regra. Então eu posso dizer que não é uma regra. Agora, pode ser que vire uma regra. Agora, excelência, atrelar o promotor à 12ª, cada vez que faltar o juiz à 12ª vara, vossa excelência vai inviabilizar meu trabalho totalmente. Porque eu vou passar 7 dias da semana fazendo audiências. E não vou ter tempo de fazer mais nada. Então, a sugestão, a minha posição aqui é que se mantenha a tabela como está, que o promotor de justiça não está atrelado ao juiz, assim, a vara, mas ele está atrelado ao juízo da central. Né? Então, fazer essa sugestão é bem perigosa, porque vai inviabilizar o meu trabalho totalmente. Eu vou passar 7 dias por semana. Doutor João não esperava que o promotor estivesse aqui. Eu não sabia. Porque Vossa Excelência sabe, já fizeram correção na promotoria recentemente, eu despacho por mês cerca de 1000 processos. E não são todos iguais. Não é aquele só assinar, um braço assinando e outros fazendo, não. Eu não sou desse tipo, não. Eu sou chato mesmo. Eu mando voltar e faço. Tem o CEL, que é o Sistema Eletrônico Unificado, que tem 1.300 processos, só eu mexo neles. Então, inviabilizaria totalmente o 12º, porque senão eu estaria em todo que é 12ª vara, estaria presente. Eu tenho só uma pergunta a fazer à relatora, porque na tabela, doutora Sayonara, nos dias 30 de outubro, isso na tabela que está aqui no anexo, e 31 de outubro, no verso da página 8, me parece, está como juiz a 11ª vara. Só que antes está diferente lá. O doutor Henrique está no dia 30 de outubro, 31 de outubro e 1 de novembro. Isso foi alterado, então. Desculpe. Houve justamente Isso, essa alteração. republicação. No primeiro momento, a publicação era aquela, certo? Aí o tribunal republicou e fez uma alteração. Por isso que nós estamos aqui também alterando a nossa. O questionamento que eu faço, excelência, é no seguinte sentido. Aqui está, no dia nas audiências da 12ª vara, na central de flagrantes, está o 66º promotor, que é o meu substituto natural. Porque neste período eu estarei em teste de férias. Mas eu, de repente, pretendo mudar minhas férias para o dia 15, o dia 20. Aí o questionamento que eu faço é esse: está sendo colocado o substituto automaticamente aqui,
porque eu estou de férias esse período ou foi um equívoco, não sei. Com essa aprovação é que nós daríamos naturalmente publicidade, né, a este anexo à resolução em si. Então eu tenho a impressão que, tendo em vista que já há aqui na própria sessão uma informação que vai bater o substituto legal, que vai estar em exercício, né, perante a 12ª, ou seja, vai ter audiência lá em dias distintos, na segunda-feira especialmente. Eu penso que já poderia, não sei se era possível, mudar aqui a ordem de algum desses promotores de outubro. O que a relatora considera? Eu sugeri que deixasse 77, porque eu estou até pensando em tirar as férias. Eu acho que outro promotor complicaria, não, mas se poderia mudar a ordem. A questão é o seguinte, é porque o 66º também trata da execução penal. Não, mas é porque é o 66, vamos lá, só não é da 12ª. Vamos lá só para organizar. Ele está pedindo sugerindo que o 66 saia dessa semana, não é isso? Porque eu sou o 77, eu estou na 12ª vara. O doutor Edivaldo, ele não trabalha com... Não, isso eu entendi. O senhor disse o seguinte, só para ver se eu entendi direito. Vossa Excelência disse que no dia esse período da 12ª vara, é isso? Isso, o senhor, que é o promotor que atua perante a 12ª, estará de férias. E o substituto automático é o 66, é isso? A não ser que ele esteja aqui como promotor do regime aberto, né? Mas exato, não é porque também ele é execução penal. Porque o 66 também é execução penal do doutor Edevaldo. Então, por isso é que consta aí o 66. Tá explicado, tá bom. Então não terá dificuldade, porque se o doutor Henrique tiver fé na audiência de custódia, não estará fazendo audiência da execução penal, né? Porque o doutor Henrique, 12ª é o doutor Henrique. Eu entendi. E o aberto é o doutor Gustavo. Perfeito. É outro juiz. Quanto ao primeiro pleito de Vossa Excelência, de não haver a sugestão de João, já fica acatado porque o colégio está aprovando a resolução dessa forma, então já não haverá esse problema, né? E essa segunda a gente constata, então, que não há dificuldade, não é isso? Certo. Então, passando acho que falta o voto do corregedor e o meu quanto à resolução. Já votaram os demais? Já. Não, Excelência. Não? Desculpe, eu errei novamente. É a primeira sessão, certo? Falta ainda doutor Arli e doutora Miriam. Não. Doutor Arli. Ainda falta a gente votar, né? Doutor Arli, como vota? Voto com a relatora. Com a relatora. Doutora Miriam. Lorenzetti já votou. Encerrou, né? Aqui. Ele comentou. Então, doutor Lorenzetti. Com a relatora. Acompanha. E doutora Carla. Com a relatora. Doutor Iado tinha saído. Voto com a relatora. Com a relatora. Doutor Anísio. Com a relatora, Excelência. E eu do mesmo modo, então, o Colégio de Procuradores, à unanimidade, aprovou a resolução e faremos, doutora Sayonara, a publicação mais ampla possível, porque, de fato, isso é um grande transtorno na vida dos colegas, né? A questão de mudança, a gente tem que tentar alertá-los o melhor possível para que não haja nenhuma ausência, né, por desconhecimento. Meu roteiro. Assuntos institucionais, da minha parte, não tem algum assunto institucional que algum colega tenha trazido, membro do colegiado? Não? E eu acho que não ficou assentado a constituição da comissão, e se Vossa Excelência teria já alguma sugestão da data da primeira reunião, eu acho que não ficou assentada a composição dessa comissão que vai dar uma olhada na questão do regimento interno. A comissão ficou registrado que é a doutora Iádia, doutor Anísio, doutora Carla e o presidente. E Vossa Excelência, então, não tem ainda uma perspectiva de data da primeira reunião? Não, até porque eu precisaria primeiro conhecer, né, fazer aquele estudo para a gente avaliar, né, aí pode até registrar que com a primeira reunião a ser marcada posteriormente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada então essa sessão do Egrégio, a 7ª sessão ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça. Muito obrigado a todos. Vou ler uma coisinha.